Senhor, nosso Pai, querido Mestre Jesus, iniciamos nova semana sob suas bênçãos, amado Pai, sob seu abraço fraternal, querido Mestre Jesus. E sim, a vós, Pai, juntos, todos nós estamos nos reunindo. Queremos nos agradecer pela vida, por mais uma vez podermos estar juntos para o Evangelho, para a Joana de Ângeles, para o nosso aprendizado. Por isso, nessa noite, queremos nos pedir saúde, força, paz, sabedoria. Cerra nossos ouvidos a toda calúnia e guarda nossa língua de toda maldade. Sejamos sempre alegres, generosos, humildes. Todos quantos se aproximarem de nós, sintam a vossa presença. Que assim seja, amado Pai, por sua graça, agora e sempre. É isso, amigos, boa noite a todos vocês, boa noite, Bárbara Santana Nery, boa noite, Carlos Santana, boa noite para Ivana Santa Rosa e para todos vocês que estão chegando, que vão chegar, que vão estar conosco. E claro, já de início agradecendo a presença de vocês, eu e Célia que aqui está, não é? Um calor que se faz presente. Mas queremos sim agradecer a participação de vocês, mais uma vez estamos juntos, para que a gente possa então ouvir mais um pouquinho do Evangelho, mais um pouco de Joana de Ângeles, e assim irmos, né, tendo contato com as orientações e que possamos tomar nossas melhores decisões e irmos progredindo segundo é esperado por nosso Pai, por nosso Mestre. E por isso hoje nós vamos ter dentro do Evangelho Pedi e Obtereis, capítulo 27, preces inteligíveis. É a prece que se faz, mas que se precisa entender. Ou às vezes, né, quando os outros fazem, mas também precisa fazer de uma forma que aqueles que ouvem possam entender a prece proferida. E nós temos também, logo na sequência, Joana de Ângeles, e que vai falar para nós, dentro do livro Convites da Vida, capítulo 6 hoje, convite à caridade, convite à caridade. Esse é o tema, é o capítulo que Joana de Ângeles traz então para todos nós nesta noite. Então, iniciando a semana, iniciando com bom ânimo, porque estamos já cada vez mais perto do Natal, olha. Temos mais 2 semanas, digamos assim, inteiras, né? E na sequência vamos ter a semana do Natal, que cai então na quinta-feira. E aí, obviamente, é fim de ano, é dezembro, né? Aquilo tudo que nós sabemos, aquela emendadinha básica na sexta-feira, e que para muitos aí emenda até o final do ano, né? Que bom poder descansar um pouquinho, passear com a família, reunir o pessoal. E outros já querem mais descansar, né? Porque muitos dos trabalhos entram em recesso, aquele pauzinho de fim de ano que também é bom para recuperar as energias, recarregar as baterias, como nós assim bem falamos. Até o Paz de Amor também vai fechar, né? Dia 24, só volta no dia 6, fecha na véspera do Natal e retorna no dia dos Reis, como se diz, dia 6 de janeiro. E nosso boa noite também para o querido Edmar, para a Vandinha, para todos vocês, sejam todos bem-vindos, um grande abraço, Edmar, Vandinha. Vamos ver o Evangelho? O Evangelho fala para nós hoje sobre preces inteligíveis. E está aqui na primeira epístola aos Coríntios, no capítulo 14 do Evangelho, né? Nos Atos. E ele fala então o seguinte, São Paulo, para todos nós, nessa primeira epístola, sobre preces inteligíveis. Se não entendo o que significam as palavras, eu serei bárbaro para aquele com quem falo, e aquele que me fala será para mim bárbaro. Se oro numa língua que não entendo, meu coração ora, mas minha inteligência está sem fruto. Se não louvais a Deus, senão de coração, como um homem, entre aqueles que não entendem, senão a sua própria língua, responderá amém. Ao final da vossa ação de graças, uma vez que ele não entende o que dizeis, não é que vossa ação não seja boa,
mas os outros dela não estão edificados. É o que nos diz aqui São Paulo, então, na primeira epístola aos Coríntios. E agora, o Evangelho faz um rápido comentário aqui a respeito desse assunto. E diz o seguinte: a prece não tem valor senão pelo pensamento ao qual se liga. Ora, é impossível ligar um pensamento ao que não se compreende, porque o que não se compreende não toca o coração. Para a imensa maioria, as preces, uma língua incompreendida, não são senão um conjunto de palavras que nada dizem ao espírito. Para que a prece toque, é preciso que cada palavra revele uma ideia. E se não é compreendida, não pode revelar nenhuma ideia. Repetem-na com uma simples fórmula que tem, mais ou menos, virtude segundo o número de vezes que é repetido. Muitos oram por dever, alguns mesmo por hábito. Por isso creem-se quites. Quando disseram uma prece, o número determinado de vezes, nesta ou naquela ordem. Deus lê no fundo dos corações, vê o pensamento e a sinceridade, e é rebaixá-lo, crê-lo mais sensível à forma do que ao fundo. É o que nos fala o Evangelho, e olha, fala tanta coisa aqui nessas pequenas palavras, não é? E essa a respeito de preces inteligíveis. E a gente que é mais velha, né? Nós somos mais antigos, como dizia minha avó na época, né? Os antigos, hoje para a juventude nós somos os antigos já. Nós participamos de uma época em que na Igreja Católica éramos, né, jovens, crianças, acompanhávamos nossos pais, como muitos acompanham hoje. Mas lá na década de 60, eu não me lembro exatamente, foi no 1966, o que ano que foi, que eu fiz a minha primeira comunhão, né? Como todos, né, católicos assim o fazem. E eu me lembro que na época a missa era rezada de costas para o povo, o padre, e falando a missa em latim. Ou seja, íamos pela fé, mas ficava aquela coisa, nós não entendíamos nada, né, daquilo que o padre falava, e era o amém, como aí é citado, né? O amém, sim, aí. Mas o que se dizia, o que se orava? Estávamos lá pelo rito, estávamos lá pela presença de Deus e Jesus, a casa de Deus, a casa de oração, lá em Rio Claro na época, se não era Nossa Senhora Aparecida Paróquia que nós íamos. E também na época, olha, minha primeira comunhão que eu me lembro, passei uma fome danada, porque não sei por que cargas d'água, inventaram de fazer a primeira comunhão à meia-noite na missa do Galo. Imagina uma criança estar em jejum, porque tinha que estar em jejum com determinada quantidade de horas, né? Meia-noite. Nossa, era um pavor e era um terror para toda a meninada, mas enfim, são coisas da época. E hoje o Evangelho traz para nós essa situação dessas preces ininteligíveis que se usavam muito, né? Repetia-se latim, tinha que fazer latim, até que alguém teve a ideia iluminada de cada um fazer na sua língua, para que todos possam saber aquilo que estava sendo dito. Até a época do Lutero, em todo o mundo, a Bíblia era a Bíblia escrita na língua, no antigo latim. E o Lutero foi o primeiro que fez, que consta a história, que fez o primeiro que fez a tradução, traduzindo para o alemão. E houve toda aquela questão, né, da cisão da Igreja Católica, o aparecimento dos luteranos, aquela história toda. Então vocês vejam que, como aqui diz no próprio comentário, a prece não tem valor senão pelo pensamento ao qual se liga. Quando a gente faz uma prece, nós estamos fazendo essa prece a alguém, pedindo por alguém, para que se possa, né, pela prece, batalhar-se por receber determinada graça, seja para quem faz a prece, seja por aquele que é pedido através da prece, mesmo que seja por um terceiro. Como todos nós fazemos nossas preces, pedimos por amigos, por familiares, em nossas preces particulares, quando temos alguém dentro da família, levamos a necessidade,
amigos, etc, etc, e isso é mais absolutamente comum. É cristão e é caridade, fazermos prece por aqueles que precisam. Não só por aqueles que precisam, como nós nos ligamos aos atos de carinho e de amor, mas também por aqueles que precisam exatamente por não estarem tão conectados à nossa vida pessoal. Ou, muitas vezes, serem nossos desafetos, inimigos, entre aspas, etc., mas que, por serem filhos de Deus e seguirem seu caminho, merecem o nosso respeito, pois somos irmãos da parte de Deus, todos nós, nossos espíritos assim o são. Só que cada um optou por um determinado caminho dentro da sua evolução. E muitos precisam de reajuste. Acertar as suas rotas, como se diz, voltar ao bom caminho. Então as preces são também para eles, para que se iluminem, e para nós que nos fortaleçamos no caminho que nós assim procuramos escolher. Nós escolhemos e estamos trilhando. Aqui então fala para todos nós essa questão da prece. E a prece, ela é feita com que fundamento? A prece deve ser feita basicamente agradecendo a Deus pela vida, louvando a Deus porque nos dá a oportunidade de estarmos orando até estarmos vivos, estarmos juntos em nossas famílias, nos nossos trabalhos, etc. e tal. Louvar a Deus. Agradecer. Uma coisa é louvar, é reconhecer, outra coisa é agradecer do fundo do coração pela oportunidade de aqui estarmos. E uma terceira situação que a prece está ali agregada à prece, que é o pedido, que é o pedir. Claro, como se diz, Deus conhece o fundo de nosso coração, conhece o nosso espírito, conhece nossa maneira de ser, já sabe o que nós podemos fazer, dentro de nossa pouca evolução. Então Ele conhece tudo de nós. Mas é importante que nós reconheçamos as nossas falhas, as nossas deficiências perante Ele e pedirmos para que nos auxilie na caminhada, para que nós possamos progredir, para que nós possamos melhorar, auxiliar aqueles que estão conosco, nossos familiares, que quantos problemas temos dentro de nossas famílias e problemas que nos afetam diretamente. Mas também auxiliar nossos irmãos de caminhada, nossos amigos, aqueles com quem nos relacionamos, e toda a humanidade e esses bilhões de espíritos que existem, uma parte encarnada e a maior parte no plano espiritual. Então a prece tem essa função, mas ela precisa ser, como se diz, feita de coração, extraída lá de dentro. Esse é o nosso entendimento. Mas existem aqueles que sequer, e existem mesmo, que se importam com religião, e não estão nem aí se Deus existe ou não existe, conhece ou não conhece, acredita ou não acredita em Jesus, ou em qualquer outra religião, qualquer outra situação, mas estão aqui encarnados, e o não acreditar faz parte também da caminhada deles. Mas chegará um momento em que, claro, será tocado sim, porque não há dúvida que todos nós encarnados ou desencarnados, nós temos necessidades de algo, porque sempre está nos faltando algo. E esse algo é aquela situação que nós só vamos alcançar quando nós percorrermos todo o nosso caminho e chegarmos na fase ou nos mundos angelicais, como se diz, onde está lá maravilhosamente nosso irmão Jesus. Até lá nós vamos estar sempre procurando algo, que é esse sentido desconhecido para cada um de nós, e por mais que nós batalhemos, fica essa pergunta: o que sou eu? O que eu estou fazendo aqui? O que eu já fiz? Por que eu fiz? Por que eu não fiz? Por que eu fiz mal? Qual é o objetivo final dessa minha caminhada? E nós vamos ter essas dúvidas por gerações, gerações, encarnações, encarnações, encarnações. Porque Deus sabe dentro de cada um de nós. E não é por ser ateu que Deus não o conhece como seu filho. Querer rebaixar demais a Deus, levando até Ele os nossos conceitos aqui de encarnados ou de espíritos encaminhados, quando nada ainda conhecemos. Então tenhamos o absoluto critério e que Ele nos fortaleça na caminhada, através das preces, onde, como disse, o louvamos, agradecemos e, claro, pedimos de coração, e que
e ele faça, como ele sempre faz, aquilo que é necessário para nós. Claro, não atrapalhando também, como ele não quer e não atrapalha as nossas decisões, porque no final das contas somos nós que decidimos o nosso caminho. E que ele seja, como sempre é, abençoado, para que tenhamos o melhor discernimento na caminhada. Né? Pois é, amigos, olha aí, vamos aqui abraçando, dando boa noite também para o Carlos Eduardo Aragão, Sandra Oliveira Vita, Judélia Lima, nosso querido Barros, Maurício também, que está conosco. Então, nosso abraço a todos vocês. E hoje está falando, como está falando esse capítulo do Evangelho, a respeito de preces, determinados aspectos que devemos considerar quando nós fazemos a prece. Né? Então, nosso abraço a todos vocês que já estão conosco, vocês que ainda estarão conosco, mas recebam, claro, um abraço antecipado, os votos de uma boa semana, né, para todos nós. E por falar então em semana, vamos ver aqui o que Joana de Ângeles nos fala hoje sobre convite à caridade, porque nós levamos, né, dentro de nosso pensamento as palavras de Joana de Ângeles e serve para a nossa caminhada e para que nós meçamos a qualidade das nossas decisões diárias que todos nós tomamos. E hoje Joana de Ângeles vem para nós o capítulo 6 do livro Convites da Vida e faz então um convite à caridade. Vamos ver, convite à caridade. Joana de Ângeles nos diz: enquanto a saúde enfloresce as tuas possibilidades de bem-estar, reserva um dia por mês ao menos para visitar os irmãos enfermos que ressarcem pesados tributos do passado, muitas vezes em dolorosa solidão, com o espírito tomado de apreensões e angústias. Companheiros tuberculosos que sofrem em leitos de asfixiante espera, em duros intervalos de hemoptises rudes. Amigos leprosos em isolamento compulsório, acompanhando a dissolução dos tecidos que se desfazem em purulência desagradável. Irmãos cancerosos sem esperança de recuperação orgânica, entre dores e ásperas ansiedades. Homens e mulheres em delírios de loucura, ou presos por cruéis obsessões coercitivas, longe da lucidez, à margem do equilíbrio, em desoladora situação. Crianças surpreendidas por enfermidades impiedosas, roubando-lhes o frescor juvenil e macerando-as vigorosamente. Anêmicos, operados em situação irreversível, e distônicos, vários que enxameiam nos leitos de hospitais públicos e particulares. Então nós vemos que Joana de Ângeles coloca aqui para nós muitas situações de pessoas, né, doentes, com problemas dos mais diversos matizes, e claro, nós bem sabemos também, ali associados às questões do passado que tem que espiar, erros tantas vezes muito graves que todos nós temos em nosso passado espiritual, e que muitas vezes as nossas encarnações acabam, sim, né, acontecendo como para esses enfermos que ela aqui citou, essa grande quantidade de irmãos que em problemas realmente bastante graves. E claro, também vamos considerar que na questão de evolução, a própria ciência hoje em dia está caminhando bem rapidamente para, né, amenizar ou mesmo batalhando pela cura de muitas dessas situações que Joana aqui citou. Mas mesmo uma cura, a própria instalação desses problemas causam, né, problemas muito grandes, além do aspecto físico, mas no aspecto espiritual, no aspecto mental, no aspecto psicológico das pessoas. Então, sempre esse carinho, se acercar das pessoas, procurando transmitir positividade, levando uma vibração positiva, levando uma vibração amorosa, falando com carinho, olhando nos olhos das pessoas, são remédios maravilhosos que podemos dar. E Joana aqui fala isso para nós.
E Joana continua dizendo: seja teu o sorriso de cordialidade franca através da lembrança de uma palavra fraterna, de uma flor delicada, de uma pergunta gentil em que esteja expresso o interesse pela sua recuperação, de uma prece discreta. Opa, voltamos, deu um pique aqui na internet, mas nós estamos de volta. Então vou voltar lá no comecinho, né? Daquilo que Joana de Ângeles nos fala com relação a essas situações e que nós podemos fazer. E ela nos diz o seguinte: seja teu o sorriso de cordialidade franca, através da lembrança de uma palavra fraterna, de uma flor delicada, de uma pergunta gentil em que esteja expresso o interesse pela sua recuperação, de uma prece discreta ao lado do seu leito, de uma vibração refazente com que podes diminuir os males que inquietam esses seres em necessário resgate. Lembra-te, porém, que acima do bem que lhes possa fazer, a ti fará muito bem verificar o que dispões e pouco consideras, bem precioso e de alto valor, com que o Senhor te concede a honra de crescer, a saúde. Vai desde hoje trabalhar na vinha do Senhor. Caridade para com os que sofrem. Em última análise, é caridade para contigo mesmo. Joana de Ângeles falando para nós sobre a nossa visão de tantos males e tantas pessoas que passam por momentos difíceis, é que nós podemos auxiliar. E veja com que situações e com coisas tão simples, como disse, né? Aquele olhar no olho, aquela vibração amorosa, é aquela palavra de esperança, é aquela vibração positiva que levamos, né? E sim, como ela diz, caridade para com os que sofrem, ou de uma última análise, é caridade para contigo mesmo. Porque, principalmente pela prece, né? Quando nós realizamos dentro do nosso íntimo, naqueles momentos em que nos sentimos realmente mais apegados às dificuldades de nossos irmãos, as preces fluem, passam por nossos intercessores até o Pai Celestial, e as bênçãos que o Pai Celestial manda de fortalecimento, de amor, de recuperação, passam por nós, porque nós somos os canais pelos quais as bênçãos solicitadas são retornadas e, passando por nós, são destinadas àqueles que estão dentro dos nossos pensamentos e pelos quais nós levamos, então, a palavra amorosa e o pedido amoroso até nosso Pai Celestial. Em última análise, né, pelo nosso coração, por aquilo que pedimos, por aquilo que recebemos, caridade também é para conosco. Né? Pensamos nisso com muito carinho, e nós vamos sim valorizar muito mais todas as preces que nós fazemos e que fluem, que saem do nosso coração, com destino ao nosso Pai, claro, pela intercessão de nosso querido Mestre Jesus. Né? Que beleza! Podemos ter esse entendimento e realizar a prece. Ela precisa ser realizada. Nosso abraço então aí pela Evangelina Silva também, que está aqui conosco, Fábio Fidelis, um grande abraço para vocês. E vamos chegar àquele momento, né, que vamos, claro, cumprimentar nossos pesadíssimos aniversariantes, claro, extensivos aos aniversariantes conhecidos de vocês, familiares de vocês, e com muito carinho também aos amigos, né, aniversariantes de hoje. Por exemplo, temos a Márcia Tomiyama aniversariando hoje, a Dica Saldanha também, a Conceição Lima, Lene Germana. Nosso abraço a todos vocês, mulheres, aniversariantes de hoje. Deus abençoe imensamente a caminhada e as decisões de todos vocês. E amanhã? Amanhã aniversaria a Marta Mateus, aniversaria também o Jaime Facioli, o filho do Dr. Jaime Barbosa Facioli, o Jaime Facioli, o Jaiminho, como é conhecido. Nosso grande abraço. Ao Severino Alves também, aniversariando, nosso abraço. Luciano Ruppel, olha o Luciano aí, grande abraço, Luciano. A Leo Freitas,
acho que é A, ou seria o Leu, né? Mas de qualquer forma, é o Leu Freitas. Silvia Braga, Vanderlei Basílio, também aniversariando amanhã. Então, dia 8, dia 9, nossos aniversariantes recebem os nossos abraços, coração a coração para vocês. Claro, sempre rogando ao nosso Pai as bênçãos sobre todos e que sejam, sim, a fortaleza para a caminhada iluminada e o plantar de boas sementes para que a colheita sempre seja benéfica, favorável, saudável para todos vocês, tá bom? Grande abraço e as bênçãos de Deus na caminhada de vocês. Amigos queridos, né, estamos chegando então a esse momento, o momento da nossa prece, a prece de encerramento. Nós tivemos 2 textos, tanto do Evangelho sobre preces inteligíveis e também depois a Joana de Anjos falando sobre caridade. São textos relativamente curtos, mas que trazem um significado muito grande para todos nós. Vamos então para o nosso momento de prece e estamos falando sobre prece. Então vamos pedir por nossos irmãos queridos, por todos aqueles que vocês têm aí em seus corações. Vamos mandar para o nosso Pai, vão mentalizando já, vão tranquilizando, abrindo esse canal maravilhoso de uma vibração positiva até levarmos ao nosso Pai. Vamos orando então pelo Claudemir Ruiz, pela Jandira Vieira Furlan, pelo Jair Vicentini, né? Também pela Bárbara Comete, Maria Aparecida Braga, Gabriel Rismiller, para nossa irmã Teixeira Antonello, Antônio Donizete Neves, pela Sônia Martins de Recuperação, como nosso querido Maurício Barros, também Adriano Dona Bela Bastos, Maria da Graça Barbosa Pires, Ulisses Ferra, Cecília de Paulo, Rosa de Cresce, Orlando Lameu, Elaine Perônia, Jéssica Svensson, Gustavo Piloto, Andrieta, Isabela Esferra, também Williana Saldanha, Ronine Colucci, Mirella Colucci, Miguel Antônio Pinheiro, Marco Gabriel Pinheiro, Jaime Facioli, Fernanda Henrique Cassiano Rosa, Delcio Musa da Silva, Cláudio Calef Filho, Amanda Graziela Cassiano, Aline Priscila de Camargo, também a Isadora Pérez Garcia, Lanziane Esferra e também, claro, também pela Ivonete, nossa querida amiga em recuperação de cirurgia, nosso querido Maurício Barros também, e claro, pela Ana Maria Terezinha da Silva, orando por todos, levando nossos sentimentos amorosos ao nosso Pai, nosso Criador, pedindo sim o fortalecimento, tanto a eles, como também as bênçãos sobre todos nós, filhos do mesmo Pai. Vamos lá então para a nossa prece, e nesse início vamos tranquilizar nosso corpo, nossa mente. Vamos lá? Pai nosso Pai, querido Mestre Jesus, e nos reunimos, Pai, em seu nome, em nome de Mestre Jesus, sempre vos louvando, vos agradecendo pela vida que colocastes a todos nós neste mundo, agradecendo, Pai, por nossos familiares, amigos, por todos os nossos irmãos, agradecendo o Mestre Jesus, fraternalmente, sempre conosco, nos auxiliando. E sim, todos nós juntos, neste momento, agradecendo a vós, também queremos vos pedir, Pai, por todos nós, pedir sim suas bênçãos a todos os aniversariantes felizes destes dias, suas bênçãos a tantos e tantos pais que acolhem seus filhos que vêm ao mundo, suas bênçãos aos nossos irmãos que já nos deixaram, nossos entes queridos, familiares, amigos, suas bênçãos aos irmãos que estão nos deixando nesses dias, retornando ao plano espiritual, cumprindo aqui a sua jornada entre nós.
E sim, Pai, abençoa a esses irmãos queridos que aqui nós demos os nomes, que em nossos lares, amorosamente, nós mentalizamos, levando a vós suas necessidades, necessidades que conheceis e que pedimos o auxílio, o fortalecimento a todos eles e também a todos nós, nossas famílias, com tantos compromissos a serem ajustados. Pedimos, Pai, por todos os seus filhos neste mundo, e tantos em grande sofrimento, motivados por nós mesmos, por nossa ganância, por nosso orgulho, nossa vaidade, nossa ignorância. E abençoa, Pai, os dirigentes das nações, para que trabalhem pelo povo que necessita, elevando-se acima do orgulho e da vaidade tão comuns nesses casos. Pedimos ainda suas bênçãos generosas aos nossos irmãos que estão à procura do trabalho, à procura da manutenção da vida, abençoando aqueles que nos dão o trabalho e abençoando aqueles que cumprem sim suas obrigações. Por isso, Pai, pedimos suas bênçãos às nossas casas de oração, onde vamos alegremente nos louvar, agradecer. Abençoa também estes irmãos que estão vindo ao mundo e que se juntam às nossas crianças, jovens, adolescentes, que levarão o futuro deste planeta adiante e que levem, sim, fundamentados no amor, no perdão, na justiça, na sabedoria, na paciência, tolerância, indulgência, fraternidade, e que juntos consigamos tornar este mundo melhor, consigamos recuperar o ambiente, nossa fauna, nossa flora e a fundamental água que tanto necessitamos, que também prejudicamos. Por isso, Pai, ante tanto pedido de agradecimento, levamos a vós esta prece, juntos dizendo: Pai nosso que estás em toda parte, santificado seja o teu nome no louvor de todas as criaturas. Venha a nós o teu reino de amor, de sabedoria. Seja feita a tua vontade além de nossos desejos, tanto na terra quanto nos círculos espirituais. O pão nosso do corpo, da mente, dá-nos hoje. Perdoa as nossas dívidas, ensinando-nos a perdoar nossos devedores, com esquecimento de todo o mal. Não permitas que venhamos a cair sob os golpes da tentação de nossa própria inferioridade. Livrai-nos do mal que ainda reside em nós mesmos, porque só em Ti brilha a luz eterna do reino do poder, da glória e da paz, da justiça e do amor para sempre. Que assim seja, amado Pai, e pedimos humildemente o Teu amor, a Tua paz, a Tua luz, a Tua misericórdia, para todos nós reunidos e para todos os Seus filhos, encarnados, desencarnados neste mundo, onde estiverem, como estiverem, e suas bênçãos venham até nós, equilibrando o nosso corpo físico, sim, equilibrando o nosso corpo espiritual, nossa mente, luzes, bênçãos celestiais que enviais a cada um de nós, e que harmonizados, sempre sejamos harmonizando nossos lares e onde quer que formos. Por isso, abençoa ainda nossos anjos guardiães, Pai, nossos bons espíritos e todos nossos irmãos que estão perdidos ainda em sua caminhada, caminhando em lugares tortuosos e difíceis para que retornem ao caminho do bem tão necessário. Fortalecei a todos nós, amado Pai. Por isso, ainda vos agradecemos. Obrigado, Senhor, obrigado, querida Mãe. Obrigado, obrigado, amado Mestre Jesus, que está sempre conosco. Honra, glória e louvor a vós pela eternidade. Que assim seja, amado Pai, por sua graça, agora e sempre. É isso, amigos, vamos agradecendo a todos vocês que estão conosco, né? Também vamos agradecendo aqui a Lene Souza e a todos vocês, né? Que aqui tornam possível que a gente continue fazendo com carinho, com amor, esses momentos em que nós nos encontramos para o Evangelho, Joana de Ângeles, claro, orando e agradecendo a nosso Pai por tantas bênçãos que recebemos. Então,
Eu e Célia agora no encerramento mandamos um beijo grande para vocês, aquele abraço coração a coração, desejando o melhor, desejando a paz em seus lares, em seus corações, em suas vidas, em seus trabalhos, em suas atividades. E vamos marcando um novo encontro então para depois de amanhã, quarta-feira, né, no meio de semana, já dia 10 de dezembro, onde estaremos de volta sob as bênçãos e autorização do Pai, e com a graça dele e com saúde, né? Tão importante para todos nós. Então, queridos amigos, muito agradecidos pela companhia, por estarem conosco. Claro, como sempre, que a paz do Senhor esteja sempre, sempre convosco, em seus lares, em seus corações, agora e sempre. Em todos muito bem, uma linda noite, ótima terça e quarta-feira, quando a gente volta a se falar, se ver. Tchau, fiquem todos muito bem, até lá, um abraço.